ouvido. Existe aquele mito de que cera é sujeira. E tem gente que tem uma produção mais excessiva. É uma produção natural e uma proteção também natural. Olá, pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Roda de Conversa Mentel. Como vocês sabem, a gente sempre procura convidar alguns pacientes, mas desta vez eu fiz questão de convidar dois fonoaudiólogos da nossa equipe. Elson Coutinho, ele é nosso fonoaudiólogo do canal virtual da Mentel. Seja muito bem-vindo, Elson. E nós temos a Simone Alcoforado, nossa fonoaudióloga do Custom Success. Bem-vinda, Simone. Desde já, pessoal, obrigada. Desde já eu queria agradecer a disponibilidade de vocês por participar aqui. E vai ser um bate-papo bem legal, porque a gente vai falar de um tema também muito comum do nosso convívio, que é cera no ouvido. Então, para quem está nos assistindo agora, ou pela primeira vez, ou já quem é nosso seguidor aí, curtam e sigam aí, se inscrevam no nosso YouTube, no nosso canal, e lembrem de deixar o sininho ativado para receber as notificações. Tá bom? Então, vamos lá. Hoje o tema abordado vai ser cera no ouvido. Cera no ouvido, na verdade, quando a gente fala, a gente tem... eu acho que já a impressão de algo ruim, né? Eita, cera no ouvido, algo estranho, algo que incomoda. Só que não é bem isso, né? A cera no ouvido, ela é natural e faz parte do nosso organismo. E aí eu trouxe justamente nossos convidados especiais aí para a gente conversar um pouco. E eu acho que vocês têm muitas coisas para trazer legais aqui para a gente. Simone, Elson, quem aqui nunca viu, nunca pegou um caso com bastante cera no ouvido e que a gente teve que encaminhar aí para um otorrinolaringologista, não é isso? Verdade. Várias histórias, né? São muitos casos, muitos casos. Muitos casos, muitas histórias, Elson falou bem. Tem gente que não tem produção, né? Vale lembrar, tem gente que não tem muita produção. E tem gente que tem uma produção mais excessiva. E aí eu queria fazer uma pergunta bem legal, e a primeira eu vou fazer para Simone, nossa fonoaudióloga. Simone, quando a gente para, e eu vou repetir, quando a gente para pensar em cera no ouvido, a gente fala exatamente isso que eu falei, né? A gente sempre pensa em algo ruim, mas eu queria que você trouxesse alguns benefícios que a cera no ouvido pode nos trazer, né? A gente sabe que é uma produção natural do nosso organismo, mas exatamente quais benefícios que a cera pode nos trazer, Simone? Você como especialista, como fonoaudióloga. É uma produção natural e uma proteção também natural, né? Porque a cera, ela impermeabiliza o conduto auditivo, protegendo das agressões externas. E a poeira, insetos, corpos estranhos. E além disso, ela é autolimpante, né? Ela tem alguns compostos que faz com que evite a proliferação de fungos e bactérias. Então, assim, a cera é muito importante para o nosso ouvido. Você falou uma coisa bem interessante, que é proteção contra insetos, né? A gente pega muito, né? Formigas, aquelas pequenas baratinhas, a gente sempre pega. Abelhinha, sei lá, eu já peguei. E aí acaba fazendo realmente uma produção excessiva de cera. Com essa proteção, o bichinho, o corpo estranho, ele fica grudadinho ali, né, naquela cera. Então, ela protege mesmo daquele corpo estranho de adentrar mesmo e chegar na membrana timpânica. É verdade. Você já pegou algum caso assim, Simone? Já uma formiguinha. Ai, meu Deus. E daí, uma criança. Foi na época que eu estava fazendo audiometria na escola e uma das crianças tinha uma formiguinha. E já encaminha para o médico. Para o médico, exatamente. Nada de tirar em casa, né? Tem pai e mãe que fica se atrevendo lá a mexer. Isso. Claro, na intenção de ajudar, na intenção de tirar aquilo ali do ouvido do filho, meio uma ação de proteção, mas
O otorrinolaringologista, ele realmente é o especialista para isso, ele tem as ferramentas apropriadas para tirar, para remover, sem mexer tanto, sem danificar tanto o nosso ouvido, né? Então, o ideal mesmo, como você falou, detectou, vai para um Isso. otorrinolaringologista, encaminha para lá. Então, eu acho que é isso mesmo, Simone. Engraçado, você falou aí, me fez lembrar também de um caso que eu peguei, em que o menino colocou um feijão. Ele tinha um feijãozinho. E imagina, lá dentro úmido, né, quentinho, o feijão já estava meio que uma raizinha. Brotando, né? Acho que era brotando. Né? E realmente a gente tem que encaminhar para o otorrinolaringologista, mas essa mãe foi bem prudente, ela levou para o médico. Ela não viu, na verdade, né? Na hora ela não viu, ela só percebeu depois um incômodo, porque ele tava reclamando toda vez que chegava perto do ouvido, ele reclamava, e foi quando ela percebeu. Mas é isso, acaba gerando uma produçãozinha aí. Então, olha os benefícios da cera no ouvido, né? A gente não pode estar tirando de qualquer forma. Elson, a gente estava falando dos pontos positivos, dos benefícios da produção da cera. E o que você poderia nos trazer, né, com todo o seu conhecimento de fonoaudiólogo, da área, e a gente trabalha muito com a parte de audição, de audiologia, o que você poderia nos trazer de conhecimento de alguns pontos não tão positivos, né, de pontos negativos, realmente, da produção de cera? Me fala um pouquinho. Olha, a gente percebe que desde quando a gente é criança, isso independe de classe social, de qualquer coisa, existe aquele mito de que cera é sujeira. Uhum. Então, isso acaba que impulsiona, né, que traz as pessoas para aquela atitude de limpar as orelhas, usar aquela haste flexível com ponta de algodão para tentar tirar. E não sabem, na verdade, que o calibre, né, do meato acústico, que é o túnel, que é o conduto que leva o som até a nossa membrana timpânica, e o cotonete acaba empurrando muita da cera que ele tenta tirar, né, na tentativa de limpar. Exatamente. Então, isso acontece, eu encaro isso como algo negativo, porque as pessoas tentam limpar, mas, na verdade, não sabem que é uma proteção, que falta essas informações que a Simone bem falou agora há pouco, né? Então, e acaba que... você falou nisso, por exemplo, as pessoas usam muito as hastes flexíveis, né, conhecida como cotonetes, e como a gente coloca o cotonete, sai melado, né, porque toca na cera. Então, tem a falsa sensação realmente de que está limpando o ouvido, mas muitas vezes a gente acaba empurrando, como o próprio Elson falou, muitas vezes a gente acaba empurrando a própria cera, fazendo um acúmulo excessivo de cera lá para dentro. Na minha brincadeira com o paciente, eu digo, olha, cotonete não tem gancho, né? Não tem gancho que puxa a cera, não. Geralmente vai empurrando, vai meio que socando. Doutor, entende. Eles entendem dessa forma, e eu digo, olha, cotonete tem gancho. Eles fazem, não, tem não. Então, pronto, cotonete não vai puxar a cera. Né? Muitas vezes, sim, sai a cera ali, um pouco ali no cotonete, mas a gente sabe que não é tão legal, realmente, Elson. E sem contar que quando a gente comenta, né, que já fazem anos que não utiliza o famoso cotonete, as pessoas se espantam. E aí eu falo, ó, minha orelha está parecendo que está suja, está escorrendo cera. Então, isso faz parte do nosso corpo. Nosso corpo é perfeito. Então, é necessário ter a cera dentro da orelha para proteção. Então, essa questão de conscientizar no dia a dia do nosso trabalho é um trabalho frequente, né? E outra, uma consequência, né, dessa tentativa aí de limpar, às vezes é realmente ficar empurrando a cera, pressionando e acaba formando uma rolha de cera, né, e que dá a sensação de ouvido abafado, dá a sensação de perda auditiva também, e dependendo do tempo que essa cera fique lá dentro, dependendo de como foi feita essa remoção, pode vir até ter consequências mais graves, ter consequências mais sérias. Então,
eu acho que é importante as pessoas saberem, né? E aí minha pergunta, qualquer um dos dois pode ficar à vontade para responder, mas isso aí me surgiu uma pergunta agora: como limpar, né? Como limpar? Como é que é o ideal para limpar? Primeiras damas. O corpo mesmo, quando está em excesso, o corpo mesmo tende a expulsar o excesso daquela cera. Então, você pode perceber, não sei se alguém já percebeu, quando a gente encontra alguns assim na pontinha, ou então um travesseiro. Então, assim, o corpo mesmo, ele dá conta de expulsar. E se por acaso tiver na pontinha, esteticamente, para não mostrar que está sujo, você pega a pontinha da toalha com o dedo mindinho e só faz a limpeza externa. Exatamente. Eu digo até onde o dedo mindinho conseguir entrar. Ali é o limite, é o suficiente, né? Limpa ali logo a entradinha do conduto, para não ficar esteticamente, né? Parecendo... Porque justamente, como o Elson falou, as pessoas quando olham cera, parece sujeira, né? E eu acho que é isso, Simone. Limpa ali, né? Esteticamente, dá uma limpada, dá uma higienizada, mas é isso, não tem muito o que fazer, é natural. E eu vou puxar o gancho aí da resposta de vocês, e eu queria dizer para todos que estão assistindo que é isso, tá? A produção de cera, ela é natural do nosso organismo. O organismo, né, ele é muito sábio. E se você tem algum excesso de cera, uma produção excessiva de cera, por favor, procure um otorrinolaringologista. Não fique fazendo coisas, né, diferentes em casa, porque a gente sabe que Elson trouxe aí, eu estou com a caneta aqui, e a gente sabe que tem muita gente que usa a tampinha da caneta, né, unha, o próprio cotonete, né? Palito de fósforo, de dente. E assim, não façam isso para quem está nos assistindo. Quem tiver alguém que tem esse hábito de fazer em casa, por favor, recomende esse vídeo, espalhe esse vídeo. Esse vídeo a gente está fazendo justamente também para nessa intenção, nesse intuito, né, que a gente consiga divulgar para um número maior de pessoas o nosso conhecimento fonoaudiológico. Nas redes sociais, mandem para os seus pacientes, né, essa informação, porque é importante, a gente não pode de jeito nenhum ficar colocando qualquer objeto dentro do ouvido. Então, é importante procurar um otorrinolaringologista, procurar uma ajuda, antes que vire uma coisa, que se torne uma coisa pior. E nossa audição, ela é tão linda, né? É um órgão extremamente especial que a gente não pode brincar, não pode perder por uma coisa tão boba que às vezes é uma limpeza mal feita, né, com cotonete, com objetos, enfim, que a gente acabou dizendo aqui. Então, por favor, se cuidem. Esse é meu recado, eu acho que é o recado dos meninos que quiseram falar aqui justamente. É o recado: se cuidem, cuidem dos seus, orientem, divulguem esse vídeo, porque vai ajudar muitas pessoas. Quero agradecer imensamente, vocês pararam um pouquinho os atendimentos de vocês para poder fazer parte dessa roda de conversa. Simone, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua disponibilidade. Elson, sei também que você parou aí seu tempinho, mas muito obrigada pelo teu conhecimento, por trazer aí tua experiência e tua disponibilidade aqui com a gente, tá? Eu que agradeço o convite. É sempre bom poder ajudar, compartilhar. Com certeza. E levar conhecimento, né? É verdade. Esse é o intuito, né? Que esse vídeo ele se propague, ele se espalhe aí para que a gente consiga realmente orientar algumas pessoas que fazem errado em casa, às vezes sem saber mesmo, sem orientação. Mas é isso. Muito obrigada aos meus queridos fonos. Um beijo. Beijo. Até a próxima. Até a próxima.